Olá, alunos! Vamos começar a nossa última aula dessa unidade, desse caderno 1. A gente vai partir para o quarto capítulo desse caderno e a gente vai começar essa aula falando sobre o divino na arte. Vamos lá? Vamos para mais essa videoaula. Sejam bem-vindos aí todos. E vamos começar aí para a gente findar então, enfim, esse caderno 1. Vamos lá. Durante a história da humanidade, a representação do sagrado sempre esteve presente nas diversas culturas, desde os primórdios até a contemporaneidade. Então a gente viu durante esse caderno, nós entramos a fundo, um pouco a fundo, né, na Idade Média, e a gente mergulhou nesse mundo aí do religioso, de como a igreja tinha influência e de como toda a arte da Idade Média foi influenciada pela igreja e pelo religioso, pela divindade. E aí agora a gente vai falar um pouquinho, não sobre a Idade Média, mas a gente vai falar um pouquinho sobre todas as culturas, sobre as diversas culturas que a gente tem, desde os primórdios, desde as primeiras civilizações, até hoje, até a contemporaneidade, tá? O divino no Antigo Egito e na Mesopotâmia. Na história do Egito Antigo, a maior parte da população era politeísta, isto é, acreditavam-se em diversos deuses, com características e papéis variados. Então preste atenção nisso. No Egito, a população era politeísta. Poli significa que é mais de um. Politeísta, teísta, que vem de tel, que significa Deus. Então, poli, vários, teísta, deuses. Então, a população era politeísta. Eles adoravam vários deuses. Eles acreditavam em diversos deuses. Os deuses egípcios se apresentavam sob diferentes formas, que vão desde as totalmente humanas, existiam deuses com formas totalmente humanas, até aquela inteiramente animais. Existiam, por exemplo, deuses em forma de peixe, em forma de touro, havendo ainda diversas combinações nesse entremeio, ou seja, metade homem, cabeça de animal, igual a gente está vendo nessa imagem aqui. Tá vendo? Ó, o corpo de homem, cabeça de um pássaro. Existia também corpo de peixe, cabeça de homem. Então, os deuses do Egito tinham essa mistura, essa mescla assim, né? A forma deles era variada nesse sentido. Na segunda maior civilização da antiguidade, a Mesopotâmia era constituída por povos como os sumérios, babilônicos, assírios e caldeus. Eles também acreditavam em diversos deuses, então eles eram politeístas também. E no antropoformismo. O que significa isso? Era que os deuses e as deusas tinham comportamentos e pensamentos semelhantes aos humanos. Ou seja, sentia, tocava, olhava, cheirava. Então, o comportamento do humano, os deuses de lá também tinham, as deusas também tinham. De maneira geral, a religião deles era monística, de forma que deuses e deusas agiam de forma benéfica ou maléfica. Vamos ver alguns exemplos. Shamash era o deus do sol. Ishtar, a deusa do princípio feminino da natureza. Anu, deus do céu. Enlil, o senhor da chuva e do vento. Então, existe uma gama imensa de deuses. Não dá nem para a gente colocar aqui nesse slide o tanto de deuses que existiu na antiguidade, nesses povos antigos. Era muita raça de deuses. Se você tiver curiosidade sobre isso, entra no Google, pesquisa deuses dos povos antigos, os deuses das primeiras civilizações. É uma gama muito grande. Então a gente pode dizer que esses povos eram politeístas. Até aqui a gente viu o Egito,
e a Mesopotâmia. A Mesopotâmia não é um lugar só. Ela era um conjunto de povos, sumérios, babilônicos, assírios, caldeus, ok? Vamos lá. O divino na cultura indígena brasileira. O divino é encontrado em praticamente todas as manifestações culturais indígenas brasileiras, integrado à sua vida cotidiana. Porém, não na forma de imagens visuais, mas de sentimentos, emoções, intuições e sensações. Está nas danças e nas pinturas ritualísticas corporais. É comum a gente ver, né? Pra gente na televisão, a gente já viu em algum momento lá na tribo os índios dançando. Eu particularmente estive na Amazônia na primeira vez que eu fui. A gente teve a oportunidade de estar numa tribo indígena e lá dentro, em si, a gente não via nenhuma escultura, a gente não via nenhum deus assim em forma de escultura, mas a gente via a dança ritualística. E eles estavam ali, na verdade, adorando algum deus, né, atribuindo aquele momento a alguma divindade. Não que estivesse ali em forma palpável, mas eles associavam isso às danças deles, às pinturas que eles fazem no corpo. É uma forma ritualística, é uma forma de adoração a alguma divindade. Precisamos entender que existem muitas etnias e que cada uma possui seus próprios costumes e cultura, muito embora possa haver semelhanças entre alguns povos. Então a gente entende que não existe um tipo de tribo, não existe uma etnia apenas, existem várias etnias indígenas. E cada uma tem sua peculiaridade. A gente vê que até no desenho, nos grafismos dos corpos, são diferentes. Os desenhos são diferentes, significados diferentes. Às vezes, por exemplo, o rito de passagem nessa etnia, nessa tribo, é diferente da dança lá de passagem, do ritual de passagem da outra tribo. Então, diferentes etnias, diferentes costumes, diferentes formas de adorar essas divindades. Podemos dizer de maneira geral que os seres que os indígenas veem como forças que estão além da realidade material são manifestações de elementos da natureza. Então, não existe um Deus para ser adorado, mas existem adoração a essas manifestações. Eles adoram isso como divindades, a chuva, o sol, o relâmpago, a aurora. Existe um ser, por vezes mais de um ser, que é responsável por esse elemento. Então, eles querem chuva, eles fazem aquela dança ritualística para o deus da chuva. Eles querem sol, eles querem... então eles adoram, fazem lá o ritual deles para a quem ele acha que é o deus do sol ou o relâmpago. Então, o divino na cultura indígena ela é caracterizada dessa maneira, ok? O divino na Grécia Antiga. Os gregos antigos eram politeístas, mais uma vez, grifado aqui para você entender o que significa isso. Politeístas, são vários deuses, ok? Assim como os egípcios, que a gente acabou de falar, os mesopotâmicos na antiguidade. Seus diversos deuses eram vistos como seres superiores, apresentavam forma, defeitos e qualidades semelhantes aos humanos. Na tentativa de se comunicar com seus deuses e buscar respostas para problemas e dúvidas, os gregos criaram seus mitos, os quais também tinham função religiosa, tornando-se fatores da união do povo. Então, o povo ali na Grécia, na tentativa de buscar resposta, é mais uma filosofia, né, na verdade. Uma tentativa ser ou não ser, porque eu existo, o porquê das coisas, os gregos, eles queriam respostas, eles queriam solucionar problemas e dúvidas, então eles criaram histórias, criaram mitos, porque a gente sabe, né, que mitos é história, os quais também tinham função religiosa. Então, eles queriam a explicação para as coisas, e isso tudo, essa curiosidade, esse modo de querer saber as coisas, isso acabava unindo o povo, né, esses questionamentos. De forma geral, os mitos são narrativas criadas desde os primórdios da humanidade
para explicar o mundo e o sentido da vida. Então, vários filósofos gregos aí criaram mitos, narrativas para poder explicar o mundo à sua volta. São transmitidos de geração a geração por meio de tradição oral, né? Essas histórias são transmitidas de geração em geração. Então, prestem atenção. A mitologia grega é um conjunto de narrativas que envolve deuses, heróis, entidades divinas ou fantásticas, bem como homens mortais. Então a gente entende que são histórias inventadas, mas eles queriam partir de um ponto, eles queriam entender a vida, entender o sentido da vida. Então eles inventaram aquilo ali para nortear a vida deles. Então eles inventaram histórias, narrativas com deuses, heróis. Essa história que a gente adora ver na televisão, nos filmes, né, gente? Quem não gosta, né? De ver Fúria de Titãs, ou aquele Percy Jackson. Quem não viu esses filmes ainda, eu indico que veja. É bem legal, trata bem sobre esses mitos gregos, esses heróis, esses deuses. É bem legal. Então, o divino na Grécia Antiga tinha esse cunho, assim, religioso e de filosofia mesmo. Então, eles criaram mitos para isso, ok? Então, a gente pode aqui citar algumas das divindades cultuadas pelos gregos antigos. Ó, Zeus, que era deus dos deuses; Hera, que era esposa de Zeus; Hades, senhor dos infernos; Ares, deus da guerra; Ártemis, deusa da caça; Atena, deusa da sabedoria e da inteligência; Afrodite, deusa do amor e da beleza; Apolo, deus da luz, das artes e da adivinhação; Dionísio, deus do vinho e do prazer. Não termina aqui. Existe uma gama também aí de divindade que a gente não daria conta de citar aqui. Então esses a gente meio que conhece, né? Por causa dos filmes. E quando a gente dá uma pincelada na mitologia grega, a gente pega bastante nesses nomes aí. E aí a gente acaba conhecendo. É bem interessante aí a gente poder ver, né? No nosso mundo hoje, essa rebuscada aí da mitologia grega, que aconteceu há tantos e tantos e tantos anos atrás, e a gente poder ver isso em forma de filme, de histórias bem legais aí. Vamos lá. O divino afro-africano e afro-brasileiro. Na África não existe um sistema mitológico comum a todo o continente. Por quê? Vários povos, histórias e línguas existiam, várias histórias, povos e línguas diferentes em seu território. Então, não existia um sistema único, não existia um sistema mitológico comum, tá? Por causa disso. Porque existiam vários povos, nesses povos variados existiam histórias variadas, nesses povos existiam línguas variadas e diferentes, então não existia um sistema único mitológico. A expressão artística de muitos povos africanos está muitas vezes estreitamente relacionada a aspectos religiosos. Interessante. Então, toda a expressão, toda não, muitas das vezes a expressão artística, seja ela qual for, de muitos povos africanos está relacionada a aspectos religiosos. Contudo, de forma geral, não anela o objetivo de celebrar a divindade, como acontece em nossa visão ocidental, mas sim de proporcionar melhores condições de vida para todos os seres humanos. Então, o que quer dizer isso, como na nossa visão ocidental? Porque quando a gente, às vezes, produz algo artístico, quando a gente faz algo, por exemplo, aqui no Ocidente, as pessoas fazem imagem de escultura, né, trabalhada em madeira, essa diversidade de artefatos que arremetem a gente à divindade, eles não faziam isso lá para adoração, ao contrário de nós, do povo ocidental, que se faz um trabalho desse, geralmente é para a adoração. Mas lá não. Eles não faziam com esse objetivo de adoração, de contemplação da divindade. Eles faziam de forma a proporcionar melhor condição de vida para os seres humanos. Também não existe a representação de um Deus criador. Não existe. Apenas são retratados seres e divindades menores, entre aspas, não significa que é menor de tamanho, tá? Geralmente por meio de esculturas e máscaras. Então, o divino afro
africano, afro-brasileiro, não existe um Deus criador, mas existem divindades menores que são representadas através de esculturas e máscaras. Os objetos artísticos criados não têm como objetivo em serem contemplados, mas possibilitar a comunicação entre o mundo dos deuses, que houve uma falha de digitação, entre o mundo dos deuses e dos homens. Alguns exemplos aqui. É bom deixar claro que toda a explicação melhor sobre essas entidades aqui está no livro. Eu não quis me aprofundar aqui no slide, ok? Para não ficar comprido demais. Mas essas entidades que estão aqui no exemplo têm a ver com a essência do afro-brasileiro, essa influência do afro-africano para o afro-brasileiro, né? A gente sabe que desde a colonização os africanos vieram para o Brasil. Então daqui nasceram os afro-brasileiros e trouxe essa tendência, trouxe essas influências na música, na dança, mesmo aqui no caso a gente está falando sobre religiosidade, sobre divindade. Então aqui estão alguns exemplos, né? A gente vê na crença aí comum que é o candomblé, então a gente vê essa influência do afro-brasileiro, essa influência do afro-africano trouxe para o afro-brasileiro, ok? A saber, o Exu, Ogum, Xangô, Iemanjá, entre outros. Aqui a gente tem uma imagem, e isso aqui eu gostaria de sugerir a vocês que pesquisassem. Eu quero saber quem é esse Deus e da onde ele veio, de onde ele surgiu. Nós falamos aqui sobre isso, está dentro do slide. Eu quero que vocês pesquisem aí, porque essa imagem vai cair lá nas atividades e eu gostaria que vocês marcassem lá a resposta correta. Acredito que está bem fácil, né? Aí os meninos que adoram ver esses filmes também, videogames, eu acredito que está bem fácil a gente adivinhar que Deus é esse aí. Até a próxima aula. Encontro vocês no chat. Realizem as atividades. Pesquisem mais. Vá na unidade do teu livro. Dá uma lida mais aprofundada. Tendo dúvida em alguma coisinha, alguma nomenclatura, entra no Google. Mas dá uma pesquisada aí, que tem muita coisa interessante para vocês verem a respeito desse assunto, ok? E eu aguardo vocês lá com a resposta dessa imagem. Quem é esse camarada aí, hein? Quem é esse Deus aí? Ok? Beijo, até a próxima.